Você é sempre linda. Um oferecimento Michele Marques Cosméticos, porque sentir-se bonita é sentir-se bem. Uma das novas soluções para quem deseja dentes mais bonitos são as lentes de contato dental. Elas são uma forte tendência da odontologia estética, pois proporcionam um sorriso bonito com aparência natural em pouquíssimo tempo. Hoje o nosso programa recebe o Dr. Roberto Gomes Viotto, mais conhecido por Dr. Viotto. Ele é uma das maiores referências no assunto e chega com a sua clínica em Belo Horizonte. Dr. Viotto, seja bem-vindo no nosso programa. Dr. Rafael Reis também, prazer tê-los aqui. Muito obrigado, o prazer é todo nosso de ser recepcionado aqui em BH num programa de referência e você também, que é uma referência na estética. Um prazer te receber aqui na Clínica Viotto. Dr. Viotto, você tem uma história de superação, uma história de vida muito bonita e eu gostaria que você compartilhasse conosco até a chegada à odontologia. Minha jornada acho que começa com 16 anos de idade, eu me emancipei e fui para o Japão trabalhar. Lá eu fiquei 3 anos trabalhando, voltei, montei o meu primeiro negócio, que era uma loja de som automotiva, fali, entre outros milhões de negócios. Comecei a trabalhar no banco como segurança. Eu era segurança pessoal no banco, então trabalhava das 11 da noite até as 7 da manhã. De tanto pular de emprego em emprego, eu acabei descobrindo que o importante não era ter um bom emprego, e sim uma profissão. Porque o emprego você perde, uma profissão não. Por isso que quando meu pai falava vai estudar e eu não escutava, demorou um pouquinho para eu entender isso. Então eu trabalhava à noite e falei, eu vou me sacrificar e vou procurar agora uma faculdade que eu acho que eu devo ter algum talento para isso e vou estudar. E você já entrou direto na odonto? Como foi isso? De faculdade? Sim. Antes da odonto, antes do banco, teve um monte de tentativa. Eu tentei direito, administração, propaganda e marketing, publicidade, que são faculdades distintas, depois direito de novo. Então eu sempre tive uma destreza com as mãos que eu procurava coisas que não era para mim, como direito, como outras coisas, até que a publicidade, a propaganda e marketing foi bem legal, mas também não era a época. Não era a minha época, eu não achava aquilo. Não era para ser. Não era para ser. Tentei ser policial, fiz 14 provas da Polícia Civil, porque eu tenho primos delegados, tenho parentes policiais e tal, e não passava nas provas também. Não entendi o porquê, sabe? Falando, pô, estudando. Deus tem um propósito. Foi mais do que provado que foi no tempo dele. Por quê? Eu comecei a faculdade com 28 anos e me formei com 32 anos de idade. A maturidade foi fundamental. Fundamental. E aí eu agarrei a odontologia com todo o amor e falei, eu vou fazer disso a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida. E se apaixonou. Desde o primeiro dia que eu me vi naquela atmosfera, naquele ambiente, eu falei, poxa, isso é pra mim. Estamos aí, com nem 10 anos de formado, e aí eu peguei todos os meus fracassos da vida, todas as minhas experiências, e joguei tudo na odontologia, na vida, e esses 9 anos de formado aconteceu isso. E quando vocês se formaram, vocês já começaram a trabalhar com as lentes de contato dental? Porque esse foi o boom. Foi o sucesso. O Rafa sim, o Rafa já se formou, ele me conheceu logo que ele se formou, e aí ele começou a ir para São Paulo, começou a ter esse contato com lente, tudo. Eu já não. Eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi abrir um quiosque de clareamento dental no shopping D lá em São Paulo. Só que infelizmente no Brasil é muito difícil, sabe? O aluguel, postos, tudo isso acabou não compensando.
mas foi uma experiência fantástica na minha vida. Foi meu primeiro empreendimento dentro da odontologia no meu primeiro ano. Uma coisa fantástica que aconteceu. Aí acabou o quiosque e aí veio os clareamentos. O que eu mais sabia fazer era clareamento, porque eu só fazia a experiência. E aí eu comecei a dar clareamento para celebridades, para as dançarinas de palco, para quem aparecia que eu via que tinha uma visibilidade. Só que isso é uma outra história, porque tem outra antes, entendeu? Acho que deu para explicar mais ou menos. Sim, e você, doutor Rafael, como foi? Eu me formei e fiz o curso de lente de contato, né? E aí eu fiz um trabalho, mandei a foto para o Vioto via Instagram, para ver o que ele achava, porque ele era uma referência, né? E aí ele entrou em contato comigo e eu fui para São Paulo conversar com ele. Chegando lá, a troca de ideias ficou legal, ele gostou de mim e começou a me ensinar mais coisas ainda sobre lente de contato. Foi onde que eu fiz treinamentos, fiquei lá 2 anos com ele e agora a ideia seria um selo, mas ele viu, me ensinou tanta coisa que agora vai ter uma clínica Vioto em Belo Horizonte. Eu vou representar ele aqui. E doutor Vioto, mediante esse encontro, então como foi a ideia de trazer a clínica para Belo Horizonte? O início era, como ele falou, um selo. Eu imaginei um selo Vioto. O que era o selo Vioto? Era um dentista de cada estado do Brasil ia ter um selo Vioto. Ele vinha para a clínica, fazia um treinamento comigo, aprendi os meus padrões de trabalho, material, tudo que eu trabalhasse, eu divulgaria esse selo e seria uma franquia só para lente de contato dental. E eu acabei fazendo isso em alguns. Só que a vida é de tentativas, erros e acertos. Uhum. Então, o selo não vai rolar. Não tá rolando, não tá indo da maneira que eu queria, tal. Eu vou montar filiais. Aí eu falei, não é tão simples montar uma filial minha. Eu preciso primeiro treinar alguém. Então eu treino essa pessoa de 2 a 3 anos para ela se tornar um sócio meu para poder tocar uma clínica desse tipo, entendeu? E com essa história e essa trajetória de sucesso, você acabou atendendo muitos famosos. Como foi isso, essa entrada e esse reconhecimento da mídia? Eu tinha uma secretária que era amiga assim já de infância, assim, do bairro, tudo, que eu coloquei ela lá. E ela era a amiga da Juju Salimene, a Juju Paniquete na época, e ela estava em evidência na mídia, e tudo isso, todo burburinho em cima do nome do Juju e tal, e ela conseguiu trazer a Juju. Aí ela veio, eu fiz uma limpeza, um clareamento, acho que foi a limpeza e o clareamento que eu mais demorei na minha vida, de tanto que eu caprichei. Na hora que eu terminei, ela olhou no espelho assim, olhou pra mim e falou: adorei sua limpeza, seu clareamento, você de agora em diante é o meu dentista e eu não traio. Ela falou assim, eu não traio. Nunca me traiu mesmo até hoje. Eu tenho o maior respeito, o maior orgulho de ter atendido ela. E aí eu atendi, bati 2 fotos com ela, com a Juju. E fiz panfletos por 1 ano e meio até ela voltar. Depois de 1 ano e meio ela voltou, acho que com 5 panfletos. Ela falou, não aguento mais receber panfleto na minha casa. Você conhece o tal do Instagram? Eu falei, conheço, mas não uso. Porque era o início, em 2012, era o início do Instagram. Ela falou, vamos fazer um Instagram então pra você. Aí nós fizemos o Instagram. E aí ela postou uma foto do antes e depois lá do clareamento. No Instagram dela. No Instagram dela. Aí eu já comecei com ganhando 3, 4 mil seguidores assim, subindo assim, e o direct bombando, o telefone tocando por 2 meses, porque você que é o dentista do Juju, e aí teve tudo isso. Então fui pioneiro na rede social, eu fui um dos pioneiros
que comecei com o Instagram, graças a Juju. E vinha gente de São Paulo todo, até começar chegando os jogadores, aí você acaba fazendo amizade com um, com o outro. Eu sou uma pessoa, como você diz, muito acessível, muito simples, muito humilde. Então, amizade, Emerson Sheik virou um irmão, aí começa o Rodriguinho daqui, e começou... Gretchen, que foi um sucesso. A Gretchen, na verdade, ela foi esse ano, ela foi de agora, né? Mas antes já teve uma história muito grande. Então, eu devo muito ao meu começo. As meninas, as bailarinas, as assistentes de palco, as blogueiras que estavam começando, ainda nem tinha muito. Então, a gente foi pioneiro nessa parte de rede social, de lente de contato, do polêmico antes e depois, que nós lutamos até pra conseguir a liberação dele, sabe? Então, foi uma luta danada até aqui. E vitória até agora, graças a Deus. Bom, o Dr. Vioto tem uma história muito interessante de superação, mas a gente agora quer saber um pouquinho sobre uma das especialidades da clínica, que são as lentes de contato. Explica para o pessoal de casa o que são as lentes de contato dental. São umas capinhas de porcelana de 0,3 a 0,8, não chega a 1 milímetro, aonde ela corrige pequenas aberturas, aqueles diastemas, pequenos desalinhamentos, cor, defeito de forma. Então, a pessoa não é satisfeita com o formato e a cor do seu sorriso. A gente muda em pouco tempo e de maneira definitiva. É um procedimento que na literatura dura de 15 a 20 anos ou mais, dependendo do cuidado. E, Dr. Rafael, conta pra gente como é esse processo da colocação das lentes de contato dental, desde o momento que o paciente chega no consultório até a própria colocação. Nós dividimos em 3 etapas, tá? A primeira etapa, avaliação inicial e moldagem para que o laboratório faça uma prévia em cera do sorriso do paciente. Na segunda parte, o modelo vem do laboratório, já encerado. Nós pegamos uma resina, tá? Colocamos o molde que veio em gesso na boca do paciente, tá? O paciente aprovando, nós vamos preparar os dentes, tá? Fazer o desgaste necessário para a adaptação das lentes. E o paciente tem como escolher a tonalidade daqueles dentes? Tem sim. São vários tipos de cores, tá? Do amarelo ao branco, tá? Entre outros. Ok? O paciente dando ok, nós vamos preparar os dentes, colocar o provisório novamente, tá? Moldamos, mandamos para o laboratório, ok? E aí nós vamos para a terceira parte, tá? Que é, o laboratório já manda as lentes prontas, nós vamos fazer a cimentação, a colagem das lentes, tá? E isso precisa de anestesia? É dolorido? Como que funciona? Vai depender muito de cada paciente, sensibilidade, se o desgaste vai ter que ser mínimo ou um pouco mais invasivo, tá? Mas o ideal, aqui na Clínica Vioto, nós anestesiamos quase que sempre, para que o paciente tenha um conforto e uma tranquilidade na hora do procedimento. Bom, então no próximo programa continuaremos a falar mais sobre as lentes de contato com o Dr. Vioto e com o Dr. Rafael Reis. Obrigada a vocês pela participação. E a gente vai voltar na próxima semana. Obrigada a você de casa pela companhia e não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube. Lá você assiste todas as entrevistas que foram ao ar até hoje e poderá interagir com os nossos convidados, incluindo o Dr. Vioto e o Dr. Rafael. Envie para o WhatsApp abaixo a sua pergunta ou sugestão que o próprio entrevistado vai responder nos próximos programas. Não perca o Você Sempre Linda da próxima semana. Até lá!